Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso clube investigativo. Antes de partir pro caso, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. Me sigam nas minhas redes sociais também, que eu vou deixar aqui na tela, o Instagram e o TikTok. E acessem também a playlist do canal, que tem todos os vídeos que eu trouxe até agora. No vídeo de hoje eu vou trazer o caso do Mike Snyder. É um homem que ficou desaparecido por 8 anos. E a descoberta do que realmente tinha acontecido com ele depois desses 8 anos foi extremamente chocante. Então vem comigo saber mais sobre essa história. Michael James Snyder, mais conhecido como Mike Snyder, nasceu no dia 15 de julho de 1958, na cidade de Albuquerque, no Novo México, nos Estados Unidos. O Mike terminou o ensino médio na Sandy High School em 1976 e depois disso ele começou a cursar uma faculdade do ramo automotivo em busca da sua futura profissão, que seria mestre de mecânico, na qual ele se consolidou na vida adulta. Ele era considerado por muitos um ótimo mecânico, um profissional muito esforçado, e isso também rendia para ele um ótimo salário. O Mike tinha uma família muito grande e muito unida. Ele era filho da Alene Snyder e do Malcolm Snyder, e ele era também o filho mais velho de 3 irmãos. As mais novas eram a Laura Snyder e a Terry Snyder. Inclusive, tem vários vídeos na internet das reuniões familiares que a família Snyder fazia, e é bem perceptível que a família era muito unida e que tinha muito amor entre eles. Na época do caso, o Mike tinha 43 anos, e ele foi descrito por amigos e familiares como um homem muito gentil, muito generoso, apesar dele ser um pouco quieto e um pouco tímido também. No seu tempo livre, essas atividades favoritas eram andar de barco a jato e praticar esqui aquático. Na vida adulta, o Mike conheceu uma mulher chamada Ellen, ele se apaixonou por ela e ela também se apaixonou por ele. Em 1994, eles se casaram. Depois do casamento, os dois tiveram uma filha chamada Elizabeth. E o Mike amava ela mais do que tudo e ele estava sempre muito disposto a cuidar e proteger ela. Não se sabe muito sobre o passado da Ellen. O que se sabe é que quando ela conheceu o Mike, ela trabalhava como gerente de serviços e ela também tinha um filho de outro casamento, chamado Michael, de 7 anos. A vida do casal era aparentemente bem tranquila e bem feliz. O Mike gostou muito da ideia de ter um filho menino, né? Apesar do Michael não ser o filho biológico dele, ele cuidava do Michael como um filho. E o Michael também gostava bastante da ideia de ter uma figura paterna, então ele tratava o Mike como um pai. Toda a família do Mike também aceitava super assim a Ellen e o Michael e tratavam eles como família. Alguns familiares do Mike relataram posteriormente ao caso que nas próximas reuniões de família que tiveram, quando a Ellen e o Michael já estavam presentes, né, na vida do Mike, tanto a Ellen quanto o Michael, eles se mostravam super abertos, né, à família, super sociáveis, super simpáticos e muito agradáveis. Inclusive, alguns membros da família falaram que era muito perceptível que o Mike e a Ellen se gostavam muito e que eles eram como almas gêmeas, que os dois se completavam. Então era bem claro assim que tanto a Ellen quanto o Michael, eles foram super bem acolhidos pela família e eles se mostravam bem à vontade quando eles estavam todos reunidos. Toda essa felicidade e tranquilidade da família durou só até o verão de 2001. Após o Mike sentir algumas dores e alguns sintomas bem estranhos, ele foi no médico e recebeu o diagnóstico de esclerose múltipla e por conta da instabilidade da doença ele precisou parar de trabalhar. Por conta do choque, né, do diagnóstico, o Mike acabou contraindo fadiga crônica e também depressão. Então, por conta disso, ele passava vários dias trancado dentro de casa, muito triste, se sentindo inválido, com aquele sentimento de que ele não era útil para a família dele mais. Então, foi um momento bem complicado para ele. Isso acabou interferindo até no casamento dele com a Ellen, então surgiu uma crise, tanto que em uma das visitas da irmã dele, a Laura, na casa, ela se deparou com ele dormindo num colchão na sala. Ela até chegou a falar que a sala parecia que estava virando o quarto dele, então era uma situação bem preocupante, mas que de imediato ela não ficou tão preocupada porque ela achou que seria só uma crise assim passageira por conta do diagnóstico que ele tinha recebido recentemente. No Natal de 2001, apenas 6 meses depois do diagnóstico, houve uma nova reunião familiar, né, com a família do Mike, e todos eles relataram que nesse dia, tanto o Mike quanto a Ellen, eles estavam mais contidos, eles não pareciam tão abertos para a interação com o resto da família, e eles falaram também que era bem claro que tinha uma tensão bem forte entre eles. E esse clima de tensão se estendeu por vários meses, até que no dia 11 de janeiro de 2002, a Ellen ligou para os familiares do Mike, dizendo que ele teria ido embora de casa, meio que sumido, e até deixado o carro na garagem. Na ligação, a Ellen ainda se mostrou bem abalada, né, com esse sumiço do Mike, bastante desapontada também, falando que era injusto ele ter deixado ela com 2 crianças para cuidar sozinha. Os familiares, eles não se preocuparam tanto, né, com essa fuga dele, porque eles já sabiam que estava tendo uma crise no casamento, então era um pouco de se esperar, né, pela evolução da crise, então eles acharam que talvez ocorreria alguma coisa como uma separação, então que ele teria ido passar esses dias longe
para esfriar a cabeça e depois voltaria normalmente com uma decisão já tomada. De qualquer forma, a família ainda ficou com um pouco de pé atrás, né, com essa fuga dele, por conta do estado mental e também por conta do estado físico dele, que não estava muito legal nessa época. Então eles tentaram entrar em contato com o Mike várias vezes, todas as vezes dava na caixa postal. E por conta dessa crise, né, na vida do Mike, tanto em relação ao trabalho quanto à família, o relacionamento dele, a família ficou bastante preocupada mesmo, assim, dele tentar algo contra a própria vida. Com o passar dos dias, obviamente a família foi se preocupando cada vez mais, porque como eu falei, o estado dele não estava muito legal nessa época, então ele não poderia passar tantos dias assim, sem dar nenhuma notícia, sem dar nenhum sinal de vida. Além disso, eles começaram a estranhar o fato do Mike ter ido embora assim e abandonado os filhos, que eram pessoas que ele tinha muito amor, tinha uma ligação muito forte, né? Principalmente com a Elizabeth, que era a filha caçula dele, era a filha biológica, né? Eles eram muito grudados, eles faziam tudo juntos, então realmente era uma situação bem estranha e de se duvidar um pouco. Após 2 semanas de supostamente o Mike ter ido embora de casa, a Ellen liga pra Laura e pra Terry, que são as irmãs do Mike, e diz que ele deu notícias, que ele ligou pra ela e disse que estava bem, mas que não queria conversar com ninguém. As irmãs claramente ficaram bem mais aliviadas, né, com a notícia. Então elas aceitaram a informação da Ellen e passaram a ajudar ela a cuidar dos 2 filhos dela sempre que era necessário. Após alguns dias, a Ellen disse às irmãs que o Mike teria ligado novamente. De novo ele teria falado que estava tudo bem e ela teria pedido para ele entrar em contato com as irmãs, com a família, e ele disse que talvez não entraria porque ele estava num momento mais reservado. É óbvio que isso foi bem difícil, né, para as irmãs, tanto para as irmãs quanto para a mãe, porque, como eu falei, eles eram uma família muito unida, então elas se sentiram de certa forma rejeitadas por ele. Passaram-se 3 meses da ausência do Mike e a família se via numa situação sem saída, então eles decidiram ir na polícia para registrar o desaparecimento dele. Mesmo ela tendo falado que ele estava bem, né, naquelas 2 ligações que ele teria feito, a mãe e as irmãs elas se sentiam meio injustiçadas, né, porque elas tinham direito de saber do estado de saúde dele. Entretanto, quando as irmãs relataram toda a história para a polícia, eles falaram que o Mike já era um homem adulto, então ele tinha esse direito de ir e vir sem dar satisfações para ninguém. De qualquer forma, eles registraram o Mike no banco de desaparecidos, mas o policial deixou bem claro que ele iria aparecer só se ele quisesse. Durante todo esse tempo, a Ellen dizia que o Mike tinha ido embora para sempre e que algo dizia para ela que ele não iria mais voltar. Após 5 meses de ausência do Mike, a Ellen pediu o divórcio e ela também vendeu a casa que eles moravam em Albuquerque e comprou uma casa mais barata e menor para ela morar com os filhos no centro da cidade. Nessa mesma época, a Ellen ela continuava dizendo para as irmãs que o Mike ele dava notícias para ela, falando que estava bem, mas que ele não queria falar com a família dele. Só um adendo que sempre que ela falava que ele não queria falar com a família, que ele estava num momento reservado, ela nunca dava uma justificativa para isso. Então ela só falava e esperava que a família aceitasse, tipo, que ele não queria falar com ninguém e fica por isso mesmo. Depois de 5 meses, né, de ausência sem nenhuma notícia. Passaram-se então alguns anos da ida do Mike, mais especificamente em 2004, o pai do Mike, o Malcolm, infelizmente ele acabou falecendo. E apesar de ser um acontecimento muito trágico, né, para toda a família, isso acabou acendendo uma esperança tanto nas irmãs do Mike quanto na mãe dele, né? Porque como eles eram muito unidos, elas tinham certeza de que o Mike não deixaria de vir no enterro do pai. Então, para tentar comunicar ele de alguma forma, elas registraram o ocorrido com uma nota no jornal local. Entretanto, no dia do velório, o Mike não apareceu. Quem foi só a Ellen e o Michael, o filho dela. Inclusive, ele estava bem abalado, assim, de uma forma bem extrema. Algumas pessoas falaram que ele chorava descontroladamente durante a cerimônia. Além disso, a Ellen também estava agindo estranhamente. Ela não demonstrou nenhuma emoção na cerimônia e ela também chegou a perguntar para alguns familiares, principalmente para Laura e para Terry, se o pai dela tinha deixado algum testamento e se sim, se no testamento ele teria deixado algo para Elizabeth, que era a filha mais nova dela. A Terry, a irmã do Mike, ela começa então a ligar essa forma estranha que a Ellen estava agindo com a total falta de sentido do desaparecimento do Mike. Então ela continua insistindo com a polícia para que eles trabalhem no caso, para que eles encontrem qualquer tipo de pista sobre o paradeiro dele. Até que em 2006, um detetive local, ele decidiu assumir o caso do Mike. E a primeira ação que ele tomou foi publicar um artigo no jornal colocando o Mike como desaparecido há 4 anos. Após isso, surpreendentemente, a Ellen entrou em contato com esse detetive, se mostrando bastante chateada e desapontada com o artigo dele, porque ela disse que certa vez, quando o Mike estava tomando banho em casa, ela pegou o celular dele e encontrou algumas mensagens de teor romântico com outro homem, e no celular também teriam algumas fotos com o mesmo teor. Então ela disse, né, pro detetive que o Mike teria ido embora para viver com esse outro homem, que chamava David Simmons, que morava em Phoenix,
Inclusive, ela falou também que quando ela conversou com o Mike em 2003, ele falou pra ela que ele estava onde ele queria estar. E ela completou também dizendo que ele não estava desaparecido coisa nenhuma e que as únicas vítimas nessa história eram ela e os filhos dela que foram abandonados. A polícia então decidiu começar a investigar esse tal de David que a Ellen tinha falado. Porém, em Phoenix só existia um David com esse mesmo sobrenome e ele não tinha nenhuma ligação e nem envolvimento tanto com o caso quanto com o Mike. Ou seja, não tinha nada que confirmava as alegações da Ellen. Já que os investigadores então não tinham nada muito concreto, as investigações elas até que seguiram, mas de uma forma bem lenta, até que eles receberam uma ligação de um homem. Ele disse que já tinha trabalhado com Ellen, então ele era um ex-colega de trabalho dela. E ele perguntou se ela era suspeita do caso e que se caso ela fosse, quais os cuidados que ele deveria tomar, porque há um tempo atrás ele disse que teria emprestado uma arma carregada para ela e ela devolveu a arma para ele descarregada. Com essa revelação chocante, o detetive então apreendeu a arma como uma possível evidência, né, do caso, e ele começou a enxergar também o caso não mais como uma ausência, assim, um desaparecimento do Mike, mas agora sim como um homicídio. A essa altura, o maior problema da investigação é que, apesar dos detetives já terem a possível arma do crime, eles não tinham o corpo. Então, eles meio que não poderiam fazer nada com isso, porque eles não tinham nada concreto, né, que ligasse ninguém ao crime. Então, a investigação ela ocorreu bem lentamente até o final de 2006, e no final do ano ela não chegou a lugar nenhum. Os anos foram passando e, obviamente, a família foi ficando cada vez mais triste com esse desaparecimento do Mike, já que ele não tinha nenhuma resposta, nenhuma explicação. Então, era uma situação realmente muito complicada. O caso, então, permaneceu parado até janeiro de 2010, quando os detetives receberam outra ligação. Essa outra ligação veio de uma pessoa que dizia conhecer o Michael, o filho da Ellen, e ele revelou que o Mike teria sido assassinado e que ele estava enterrado no jardim da casa que a família morava em Albuquerque. Imediatamente ao receber essa notícia, os detetives foram até a concessionária que o Michael trabalhava como mecânico, assim como o Mike. Ao chegarem no local, os detetives levaram o Michael para uma sala privada a fim de interrogá-los. Então eles começaram a fazer as perguntas, né, em relação ao caso, e o Michael ele se mostrou meio que sem entender do que estava acontecendo. E aí quando eles falaram, né, assim, na cara dele que eles estavam falando sobre o assassinato do Mike Snyder, o Michael ele mudou de feição assim completamente, tanto que tem um vídeo, né, dessa interrogação, o detetive gravou e é bem perceptível que ele ficou bem assim abalado com essa notícia, mas de qualquer forma ele ainda tentou se mostrar surpreso, né, com a notícia. Então, enquanto os detetives perguntavam, o Mike ele contava sempre a mesma história, de que ele tinha muita mágoa do padrasto, por ele ter abandonado, né, a família para viver com outro homem, que ele teria deixado ele, a irmã e a mãe, e que ele teve que assumir, né, o papel do homem da casa com apenas 17 anos. Durante todo o interrogatório, o Michael ele mantém, né, essa história, até o momento em que os policiais eles falam que eles já têm um mandado de busca para a casa que eles moravam em Albuquerque. Então, o Michael ele já novamente ele muda de feição, mas dessa vez com uma cara meio de que não tem mais pra onde fugir, eu vou ter que contar a verdade. Então nesse momento ele começou a chorar e começou a contar tudo o que tinha acontecido. E é uma cena realmente bem triste de ver, porque dá pra perceber que ele guardou, né, esse segredo desde os 17 anos de idade dele. Ele era só um adolescente, então é uma coisa tão pesada e que ele teve que guardar por tanto tempo. E é bem perceptível que foi uma coisa que abalou bastante ele. O Michael então conta que naquela manhã do dia 11 de janeiro de 2002, ele acordou com barulhos de tiro e ele ouviu também alguém gritando. E ele ficou bem assustado, né? Ele saiu da cama, se escondeu e começou a ligar pra polícia. Mas antes dele completar a ligação, a mãe dele apareceu e interrompeu a ligação. Ela falou pra ele ficar calmo. E quando ele foi checar o que tinha acontecido, ele viu que ela tinha matado o Mike. Após ver aquela cena, ele que era um menino só de 17 anos, ele ficou totalmente em choque com a situação. E então ele ficou assistindo a mãe dele enrolar o corpo do Mike em uma lona. E depois disso ela ainda pediu ajuda pra ele pra esconder o corpo. O Michael, que já tinha perdido o Mike, que ele considerava como seu pai, ele ficou com bastante medo de perder agora a mãe também, né? Então ele acabou ajudando ela a esconder toda a cena do crime. Então os dois colocaram o corpo enrolado na garagem e ele permaneceu lá por alguns dias. E após esses dias, a Ellen teria alugado uma escavadeira e ela fez um buraco no jardim da casa e enterrou o Mike lá. Após a confissão do Michael, uma equipe de buscas foi enviada até a casa de Albuquerque que eles moravam. E no quarto dia de escavação, aproximadamente 2,5 metros de profundidade, eles encontraram a lona com os restos mortais do Mike. O restante da família recebeu essa notícia pelo noticiário da TV e eles ficaram extremamente abalados. No dia seguinte, né, a descoberta do corpo,
a Ellen aceitou falar com a polícia e ela disse pra eles que no dia do assassinato, ela e o Mike eles estavam tendo uma discussão bem calorosa por conta daquele amante que o Mike teria. E ela estava ameaçando, né, a expor ele pra família. Então, nesse momento, o Mike teria ficado bastante violento e atacado ela. Então, ela acabou atirando nele 8 vezes para se defender. Entretanto, a polícia investigou os últimos passos da Ellen antes do crime e eles descobriram que ela teria tentado comprar uma arma 9 dias antes. Além disso, ela também falsificou a assinatura dele no imposto de renda e ela pegou todo o dinheiro do casal após o divórcio. E é claro que isso deixou bastante a entender que o crime teria sido totalmente premeditado, planejado e não feito por legítima defesa. No dia 5 de fevereiro de 2010, a Ellen então foi presa sob a acusação de assassinato do Mike Snyder. Em seu julgamento, em maio de 2011, quando a Ellen tinha 52 anos, ela se declarou culpada de assassinato com arma de fogo, de fraude fiscal e também de adulteração de provas. Apesar disso, a defesa dela ficou o tempo todo alegando que ela era uma mulher que sofria tanto abuso físico quanto psicológico do Mike. Inclusive, eles conseguiram também algumas testemunhas que disseram que ter visto a Ellen diversas vezes com hematomas e roxos pelo corpo. Por conta disso, a promotoria só aceitou acusar a Ellen de homicídio em segundo grau, que é quando não há premeditação, apesar de estar bem claro para a família de que foi sim tudo planejado. No final do julgamento, então, a Ellen foi presa e condenada a 11 anos de prisão, e após cumprir 8 anos da sua pena, em 2018 ela foi solta e hoje ela vive ainda em Albuquerque, no Novo México. Depois do julgamento, a Ellen chegou a dizer que não sabia se ela se sentia culpada, né, com isso, e o que ela mais lamentava de todo o ocorrido era de ter envolvido o filho dela nisso tudo, e também pela situação, né, que ela fez tanto a família do Mike passar quanto a família dela. Já o Michael, o filho dela, por ter cooperado na investigação e também por ser menor de idade na época do ocorrido, ele nem chegou a ser acusado. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu achei um caso muito triste, porque o Mike, ele parecia ser uma pessoa que gostava muito da família, que estava bastante disposto, né, a cuidar de todo mundo. Inclusive, ele ficou bem mal por ter se sentido, né, inválido por conta da doença dele. E eu achei também muito triste da Ellen ter envolvido o filho dela, que era um adolescente, em tudo isso. Então imagina como ficou a cabeça dele por todos esses anos. Da Elizabeth também, que era só uma criança quando tudo aconteceu. Ela tinha uma ligação muito forte com o pai, então ele sumiu do nada. Imagina como foi pra ela. Pros familiares também, né, dele, claro, que ficaram por 8 anos sem ter nenhuma notícia, achando que ele só tinha ido embora sem dar nenhuma explicação. Talvez devem ter sentido até uma espécie de raiva dele, né, por ele ter ido embora sem dar explicação, sem querer falar com ninguém. E imagina quando eles descobriram também pela TV, sabe? Eu acho que é um absurdo. E como eu falei, ela ficou presa só por 8 anos e ela já tá solta de novo. Eu acho, assim, bem complicado. Mas, enfim, a justiça funciona de diferentes formas, né? Em diferentes lugares. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal. Eu sei que tem bastante gente que assiste e ainda não é inscrito. E vocês se inscrevendo, vocês me ajudam bastante. Deixem seu gostei aqui no vídeo e comentem o que vocês acharam. Acessem também a playlist aqui do canal, que tem todos os vídeos que eu trouxe até agora, e me sigam nas minhas redes sociais. E é isso, até o próximo vídeo.